Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo esse vídeo. Muito obrigado. O canal Professor Miguel Química, dá uma força aí no YouTube aí, ó, mais de 1.500 vídeos aí, tá certo? Então, inscreva aí, pede pro pessoal todo inscrever, papai, mamãe, família, dá uma força aí, gente. Obrigado, viu? Bom, turma, nono 1, nono 2, FUNVIC 2025, vamos aqui fazer o capítulo 4, substâncias e misturas, né? Vamos lá. Leitura, então, não esqueça de ler e grifar. Não escrevi aqui, mas é ler e grifar, páginas 78 a 91 aí, tá certo? O que nós vamos fazer nesse capítulo aqui? Compreender que é substâncias, né? Substâncias puras, claro, né? Porque se tiver alguma coisa no meio, já está misturado, é mistura, né? Gráfico, diferenciar sistema homogêneo de heterogêneo. Mas tem muita coisa legal aqui, viu, pessoal? Né? Aí já começamos aqui, tá vendo? Olha lá, ó. Carboidrato ou glicose, C6H12O6, sofre fermentação, produz álcool e CO2. Então, vamos fazer o exercício aqui 4. É, exercício 2 a parte 93 aqui. Depois você resolve esse aqui, 94, página 94, número 2. Não deixa. Vai anotando aí. O que é uma molécula? Uma molécula é uma união de dois ou mais átomos, né? Beleza? Então nós temos aqui, ó, em cada sistema, quantos átomos, elementos e se é substância simples, composta ou mistura. Muito fácil, né, gente? Tá? Vamos lá então? Tá? Então, ó. Então aqui, por exemplo, começando aqui, ó, dois átomos e um elemento. Ó, dois átomos, um elemento, que é igual, né? Substância simples. Aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Ó, um, dois, três, né? Só que esses aqui são iguais, ó. Tá? Elemento, ó. Quantos átomos nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis átomos. Na verdade, duas moléculas, seis átomos, né? E elementos? Elementos tem um elemento que é igual e um outro elemento, beleza? Então, seis átomos, dois elementos. Substância o quê? Substância composta, né, pessoal? Aqui é simples, né? Aqui é composta de átomos diferentes, né? Beleza? Entendeu? Porque é seis átomos, só contar. Elementos aqui, ó. Esse elemento igual a esse, que é igual a esse, igual a esse. Então, um elemento. Esse elemento igual a esse, então um elemento. Um e um, dois, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos nesse aqui devagar, vai. Quantos átomos? Dois, quatro, seis, oito, nove átomos. Nove átomos, quantos elementos? Você tem elemento vermelhinho e elemento azulzinho só, dois elementos. Substância simples, né? Beleza? Só substância simples. Aqui, por exemplo, ó, quantos átomos? 3, 6, ó, 3, 6, 8, 10, 12. 12 átomos, né? E quantos elementos? Elemento cinza, né? Só um elemento. E substância o quê, pessoal? Substância simples também, né? Ah, mistura, que é mistura, né? Mistura de substância simples. Você poderia colocar mistura de substâncias simples, né? Por exemplo, aqui seria o ozônio, né? O3, O3, O2, O2, beleza? É, mistura, mistura de substância simples, né, pessoal? Porque tudo bem, isso aqui é substância simples, substância simples, 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 né? Tá certo? Mas é uma mistura de substância, porque essa substância é diferente dessa, então é mistura. Então aqui seria mistura. Mistura de substância simples. Seria a resposta mais correta aqui, tá bom? Agora aqui sim, substância simples sem problema, né? É, não deixaria de ser mistura também, né? Mistura de substância simples, né? Ah, o exercício fala o que aí? É para falar se é substância simples, composta ou mistura, né? Porque a cor é diferente, né, pessoal? Então aqui está nem ser mistura de substâncias simples, porque a substância de vermelha e essa de azul são diferentes, né? Não sei qual foi a intenção do exercício aí não, né? Mas tá entendendo? Vamos fazer esse, vai, ó. Quantos elementos? 3, 6, 9, 12, 15 elementos. Ah, desculpa, perdão, 15 átomos. Átomos é contar, 15 átomos. E elemento tem elemento cinza, um elemento vermelho em outro elemento. Então, 15 átomos e dois elementos. E aí, pessoal? Né? Essa molécula, ó, essa molécula igual a essa, igual a essa, igual a essa. Substância composta, né, pessoal? Ó, porque essa molécula é igual a essa e essa, né? Tá vendo? Que esse, ó, tipo H2O, tipo assim, H2O. Beleza? Tranquilo? Composta? Agora aqui, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito átomos e quantos elementos? Só elemento verdinho, um elemento. Agora aqui, substância simples, sim, aí sim, né? Oito átomos, né? E oito átomos e um elemento, substância simples. Então aqui, pessoal, seria uma mistura de substâncias simples, que seria uma mistura de substâncias simples também. Tá joia? A resposta mais correta, né? Agora aqui não, aqui é substância simples mesmo, né? Substância simples. Não tem nada misturado aqui entre elas, né? Como aqui, por exemplo. Como, né? Beleza? Tranquilo, bora. Não deixa de fazer o número 2 aí não, pessoal, da página 94, né? Vamos falar, classificar em elemento químico, substância simples ou composta. Mesma novela, vai, exercício. Depois resolva também página 94, número um. Estão fazendo aqui, ó. Estão fazendo a página 87, um. Aí H2,
Bom, elemento químico, né? Vamos direto aqui. Então, elemento químico, esse elemento químico, elemento químico, tá vendo? Tá vendo? Elemento químico. Aí, substância simples, beleza? Aí, substância simples, só ela mesma, né? Agora, a J composta é fácil aí. NH3 é composta, CH4, CO2, H2O composta. Mas, gente, é fácil isso, não é não? Se for difícil, você dá um grito aí. Aí, vamos ver isso daqui, ó. Bom, esse exercício aqui eu acho que não tá no material, né? Mas tudo bem. Aí, ó, era bom para você treinar, né? Aí, ó, 6, 6, 12, 24 átomos e 3 elementos, perceberam? Tá? E aí você vê, 12 átomos, 3 elementos, conta os átomos, elementos, 12 átomos, 3 elementos, aqui é uma mistura, né? Tá vendo? Tá vendo? Beleza? Tá aí, 6A, 2, 3, 6 átomos, 2 elementos, né? Já fizemos no anterior, na verdade, isso aqui, né? Deixa, vamos embora, vai. Aí, pessoal, sistema heterogêneo com substância pura, né? Por que sistema heterogêneo, pessoal? Heterogêneo é hétero, né? Diferente. Olha lá, sólido e água, ó, água, gelo e água sólida, duas fases, ó, líquido e sólido. Então, o sistema é heterogêneo tem duas fases. Você tá vendo o líquido e o gelo, beleza? Tranquilo? Agora, olha aqui, ó, o sistema é heterogêneo com mistura heterogênea. Ok? Você tem substâncias diferentes, olha lá, água, benzeno e iodo. Aí eu usei sistema heterogêneo com substâncias e mistura heterogênea. Aqui é substância pura, porque é só água. Gelo é água, água líquida é água. Então, sistema heterogêneo com substância, né, pura, só água. E aqui nós temos sistema heterogêneo também, com olha lá, fases diferentes, né, com mistura heterogênea. Aí, fases diferentes, e, tá vendo? E mistura, que eu misturei as substâncias. Tranquilo? Bora? Aí não deixe de fazer a parte 97, o número 2. Eu vou indicando aqui para você ir resolvendo, né? Agora, sistema homogêneo. Homogêneo é uma fase só, né? Homogêneo, uma fase só. Monofásico, tá certo? Então, por exemplo, olha lá, ó, destilar a água. Então você coloca aqui água com sal, né, por exemplo, né? Aí aqui o aquecedor, o bico de Bunsen, né? Como você fez a pesquisa aí, bico de Bunsen, aqui o balão de destilação, aquece a mistura, a água evapora, chega no condensador, que é frio, né? Chega no condensador, condensa e é recolhida aqui no frasco coletor, Erlenmeyer ou Becker, tá certo? E aí ela sai purificada, destilada. Olha lá, do latim destilare é gotejar, destilare, tá? Então a água evapora, sal fica, lembre-se. Aí a água chega no condensador, condensa, vira líquido, liquefaz e você colhe ela de cá, água destilada. Água pura é a destilada, tem pH neutro que é 7, pondo base que é hidróxido da pH maior que 7. E aqui, né, pessoal, sistema homogêneo com mistura homogênea, né? É solução monofásica. Toda solução é monofásica. Tem soluto e solvente, né? O sal é o soluto que está sendo dissolvido e a água é o solvente que está dissolvendo o sal, né? Então, solvente é o que dissolve, soluto é o que é dissolvido. Vai acostumando com esses termos aí, beleza? Tranquilo? Então tá aí. Então, o sistema homogêneo e monofásico, né? Uma mistura homogênea, né, pessoal? Tá? Não dá para você ver nem com o microscópio comum os componentes, né? Vai treinando isso aí. Então, para relacionar aqui, para falar que é substância, mistura homogênea e heterogênea. Então, vamos lá. Vai, água pura e gelo. Aí, tá vendo? Água pura é só água mesmo, gelo é só água também. Uma substância, né? Então é um. Aí no livro de vocês tem que marcar o um, tá bom? Vamos continuar. Aí o ar atmosférico, você tem que marcar o item 2 no livro de vocês, ó. Item 2. O ar atmosférico é mistura homogênea, gases, nitrogênio, oxigênio e outros gases, certo, pessoal? Ouro 18 quilates é mistura, aqui tá um, vamos ter que corrigir, né? Tá muito feio. Você vai ter que marcar 2 no livro de vocês, ok? Beleza, vamos continuar. Então tá aí. Ouro, 18 quilates, aliança, né, pessoal? Liga metálica, mistura homogênea. Ligas metálicas são misturas homogêneas, tá? Bom, e o resto que sobrou aí, né, pessoal? Aqui, ó, você vai ter que marcar 3. Granito, granito aqui é sacanagem, né? Você vai ter que memorizar para quê? Eu não vejo necessidade, né? O granito tem quartzo, feldspato e mica, né? O quartzo é meio acinzentado, o feldspato vai dar a cor e a mica dá brilho. Mas tudo bem, tem 3 componentes aí, o granito, mistura heterogênea. Você marcar aí, o leite integral também tem 3 mistura heterogênea, né? Porque tem gordura, tudo, né? Se você levar o microscópio, o leite não dá para você ver a olho nu, às vezes no microscópio dá, né? Você vê os componentes. Vinho tinto aí, o vinho tinto também, né, pessoal?
Vinho tinto, não, já falando do vinho tinto, né? Vinho tinto era dois, né? Beleza? Não falamos dele, mas era dois, né? Mistura homogênea, né? Bom, depende, né, pessoal? Se deixar ele um tempo aí, fica aqueles pedacinhos, né? De uva lá, né? Mas tudo bem. E o item 3, né? Salada de frutas, mistura heterogênea. Você coloca vários componentes na salada aí, beleza? Ótimo. Vamos lá então. Aí, pessoal, fazendo um exercício, classificar aqui quanto à constituição homogêneo e heterogêneo, né? Bom, aqui é heterogêneo, você já está vendo as fases diferentes. Aqui também, né? Heterogêneo também, ó. Está vendo fases diferentes, uma sólida, uma líquida, uma sólida, uma líquida. Beleza. Então vamos lá. É, Fase e componentes, né, pessoal? Então, fase e componentes aqui, ó. Gelo, ó, gelo, água, álcool e açúcar, né? Então, gelo, né? Gelo, água, álcool e açúcar. Estou sabendo, tá duas fases aí. Quantos componentes? Bom, sistema heterogêneo já falei, né? Então agora você vai ver os componentes e as fases, né? Aqui você está vendo duas fases, né? Que você está vendo duas fases. O problema aqui é o granito, né? Que tem quartzo, feldspato e mica. Você vai ter que considerar três fases do granito. Aí força a amizade, né? Tá bom? Então aqui você tem duas fases, três componentes, né? Duas fases aí que você está vendo aqui, três componentes, porque o gelo e a água é água, né? Então, um, dois, três componentes. Agora, aqui que é o problema, né? Você está vendo duas fases, só que o granito tem três. Aí não dá, né? No vestibular perguntar isso, sei lá, né, gente? Tá? Então, o que que você vai ter aqui? Você está vendo duas fases, mais três, cinco fases, né? Cinco fases e quantos componentes? E três componentes, é isso? Tá lá o granito, tá certo? Quatro fases, contei uma a mais, né? Não, contei uma a mais, desculpa aí, né? É quatro fases, é três do granito, três, o granito é três, o granito é três fases mais uma quatro, isso mesmo, isso mesmo. Eu tava contando uma a mais, não sei pra quê. E cinco componentes, como eu falei, né, pessoal? Cinco componentes por quê? Porque aí o quarto feldspato é a mica, né? Quarto feldspato, mica, água e sal, então deu cinco. Aí forçou a amizade, como eu disse aí, né? Bora? O que que é alotropia, pessoal? Alotropia, ó, para você entender que é alotropia, guarde o exemplo do O2 e O3. A gente está cantando, né? Lembra? Triatômica é ozônio, né? Lembra? Flúor, cloro, bromo, iodo, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, combustível do presente, do futuro. Então, O2 e O3. O2 e O3, tá vendo? Mesmo o oxigênio formando substâncias diferentes. O oxigênio é vital e o ozônio. Isso é alotropia. É um fenômeno em que um elemento forma substâncias diferentes. Pronto, tá certo? Igual aqui o estanho, tem o estanho branco e o cinzento, tá certo? Então tá aí, né? Ah lá, oxigênio, acabei de falar lá. Forma o oxigênio vital, né? Que a gente respira aí para manter vivo, e o ozônio, né? Tranquilo? Aqui as propriedades dos alótropos aí, né? Depois você faz uma pausa e lê para a gente não ficar muito grande o vídeo aqui, tá bom? Tranquilo? Bora? Aí, o grafeno, né, pessoal? O que é o grafeno? Olha o nosso canadense Philip Russel Wallace, né? Que ele descobriu e estudou os princípios do grafeno, né? O grafeno é uma estrutura bidimensional, né? Tá certo? Alotrópica do carbono, né? Mais forte que o diamante, né? Mais fino que um átomo de altura, né? Então, o grafeno. Ele é produzido, né? Ele é extraído da grafite, né? Da grafita, tá certo? O grafeno é extraído da grafita, beleza? Grafite, extraído do grafite. Ele é composto por átomos, né, de carbonos ligados a uma estrutura cristalina hexagonais, né, por meio de ligações sp2. Você vai aprender depois, na hora que você aprender lá a distribuição eletrônica, né? SP, assim por diante. Calma que você vai vir depois, tá bom? E o que tem que confere alta condutividade aí. Então, o grafeno, variedade alotrópica do carbono, e tem o carbono diamante e o carbono grafite mesmo, né? Tá certo? As variedades alotrópicas, né? Carbono diamante, grafite e o grafeno, que é extraído da grafite, né? Tá bom? Não deixe de fazer o exercício 3 a parte 95, tá bem? Ótimo. Olha os fulerenos aí que eu já estava cantando, lembra? Existem vários fulerenos. Tranquilo? Bom, já dá pra gente fazer o exercício, né? E aí? O diamante e a grafite são alótropos, o carbono? Beleza, vimos isso, né? Correta. O ferro no estado sólido e o ferro no estado líquido são alótropos? Ah, pessoal, não. Não, não, isso é incorreta, né? São substâncias iguais, né? Tem que formar substâncias diferentes, é o mesmo ferro, né? Alotropia é quando o elemento forma substâncias diferentes. Aí, então é o mesmo ferro, só que um tá líquido, outro tá, tá, né? Sólido tá líquido, mas é o mesmo ferro. Então teria que ser substâncias diferentes, né? Como a gente falou. Pensa no oxigênio. O2 e O3 são coisas diferentes, formadas pelo mesmo oxigênio. Aí o enxofre também, né? O S8 octatômico, é o enxofre, né, pessoal? Então o enxofre tem a forma rômbica e a forma monoclínica, né? Tá certo? Essa aqui é mais estável, mas tudo bem, tá bom? Usado para fazer ácido sulfúrico, detergente, pólvora, fertilizante, muito útil, né? Então, enxofre tem o fósforo também, tem o fósforo branco, né, pessoal?
que ele é armazenado em água, porque ele é inflamável ao ar, né? Tá? Ele é venenoso e tal, tem aplicações militares como bombas incendiárias, né? Bombas de efeito moral, beleza? Tem o fósforo preto, né? Que é obtido do branco, né? Por aquecimento de uma pressão de 12 mil atmosferas, né? E o vermelho, que é o mais usado aí, né, pessoal? Fósforo vermelho. Três tipos de fósforo aí, beleza? Tranquilo? Bom, o que que é uma dispersão, pessoal? Dispersão é um espalhamento de uma substância na outra aqui, ó. Por exemplo, está dissolvendo sal na água, né? Soluto dissolvido na água. O soluto aqui é dissolvido, beleza? E solvente o que dissolve, no caso é a água que dissolve. Soluto é dissolvido na água, a água é solvente. Então, isso é uma dispersão, você está dispersando, espalhando uma substância na outra. Aí tem três tipos. Nós temos aí, né, a dispersão coloidal, né? Dispersão, as soluções, dispersão coloidal e as suspensões, né? Ô, turma, não preocupa não, só para você saber, um nanômetro, medidas pequenas, né? Um nanômetro, um nanômetro mede 10 a 9 menos 9, 10 a menos 9 metros, um nanômetro. Tá? Não vou, preocupa com as outras medidas, não. Pensa mais aqui no metro, ó. Um nanômetro mede 10 a menos 9 metros, que é 10 a menos 7 centímetros, que dá 10 a menos 6 milímetros. Então, o nanômetro é 0,000000001 milímetro. Já pensou? O tamanho da partícula? Porque as dispersões dependem do tamanho das partículas dispersas, né? Tá certo? Então, ó, pra você ver, por exemplo, ó, dispersão coloidal, né? Então, como é que você vai diferenciar? Volta aqui, né? Então, nas soluções, essas partículas, o tamanho dessas partículas é menor que um nanômetro. É menor que 10 a menos 6 centímetros as partículas. Por isso que não dá para ver nem com microscópio. Não dá para ver nem com microscópio as partículas, tá certo? Já na dispersão coloidal, já na dispersão coloidal, ixi, deixa eu voltar o vídeo. Na dispersão coloidal, ela está entre 1 e 1000 nanômetros, beleza? Deixa eu mostrar aqui depois, fica mais fácil, ó. Aqui para você ver, ó. Na dispersão coloidal, as partículas estão entre 1 e 1000 nanômetros, tá certo? Maiores que 1 e menor que 1000 nanômetros, beleza? Então as partículas sedimentam em ultracentrífugas, né? São visíveis ao ultramicroscópio, dá para ver. As soluções não. Menor que um nanômetro não dá para ver. Então, as dispersões coloidais é assim. O que é uma dispersão coloidal? Às vezes não dá para você ver olho nu, você tem que olhar, levar um microscópio, né, pessoal? Ao leite, o sangue, a gelatina, a maionese, margarina, fumaça, pasta de dente, tintas, aí vai, tem um monte. A gelatina. John Tyndall, pessoal, foi ele que descobriu esse efeito. Então, se você fizer essa experiência aqui com uma solução, você não vê o espalhamento da luz. Porque as partículas são tão pequenas, menores que um nanômetro, então ela não espalha a luz. Já se for uma dispersão coloidal ou uma suspensão, que a gente vai ver já, as partículas são um pouquinho maiores, aí forma um feixe de luz, ela espalha a luz, um espalhamento da luz. Beleza? Tá? Então ele descobriu esse fenômeno da difusão da luz aí pelas suspensões e dispersões coloidais, beleza? Aqui, ó, por exemplo, essa aqui já é uma suspensão, já é visível a olho nu, né, pessoal? Né? Aí, ó, visível partícula, material particulado, partículas de carvão, né? Partículas de carvão, que a gente fala fuligem. Partículas pretas de carvão mesmo, né? O enxofre suspenso na água, né? Então, aqui as partículas das suspensões, a dispersão tipo suspensão, já são maiores que 1000 nanômetros, né? Aí já dá para ser visível até olho nu, beleza? E quais são as fases de agregação dos colóides? Olha o sol, pessoal. Chamado de sol, que é o sólido disperso no líquido, né? Tintas, creme dentais, gelatinas e água quente, é chamado de sol, né? E tem o gel também. O que é o gel? O gel, o disperso, ó, o líquido disperso num sólido, no exemplo, gel de cabelo, gelatina, na geladeira, né? Quando ela, né, fica formato de gel. A emulsão. Emulsão é uma coisa muito legal, pessoal. A emulsão é um líquido disperso no outro líquido. Por exemplo, óleo em água, né? Óleo em água. Óleo misturou com água? Não. Mas não tem uma maneira de dispersar o óleo na água, fazer uma emulsão desses dois líquidos? Tem. Você coloca detergente e chacoalha. Você vê que você mistura, porque o detergente tem uma parte polar que mistura com a água, que liga-se com a água, uma parte apolar que une com o óleo, beleza? Tá? A emulsão líquida, ó, tem emulsão líquida, leite, maionese, fazer maionese, emulsão sólida, queijo, manteiga, beleza? Aí são as fases de agregação dos colóides, viu, pessoal? Das dispersões coloidais, tá? Sol, gel e emulsão. São as que mais aparecem, mas tem outras famosas, né? Tem o aerosol, né? Que o disperso é o sólido ou líquido, né? Tá certo? Dispersante é o ar. Tem o aerosol líquido, né? Neblina, nevoeiros, spray, né? Tá certo? Umidificadores de ar são aerosol líquido. Aerosol sólido, né? Capoeira e fumaça, né? Tá certo? Beleza. E aí, pessoal, nós temos aqui o microscópio. O que que é fase? Falamos de fase aqui já, né? Mas vamos falar mais um pouquinho, né?
Então, fase, pessoal, fase é o seguinte, é cada porção, né, visível, com ou sem microscópio. Então, às vezes não dá para você ver. Por exemplo, ó, sangue, leite, maionese, granito, citoplasma são polifásicos. Não dá para você enxergar, mas você tem que analisar o microscópio, tá? Se for uma solução, você não vai conseguir ver as partículas, tá certo? Beleza? Então, aqui, por exemplo, fase, olha lá. Vamos discutir aqui, ó. Olha lá. Óleo mais água, tá vendo que o óleo é menos denso, ele fica em cima, né? Mais leve. E quando você coloca o gelo, o que acontece? Você tinha duas fases, dois componentes. Aí você coloca o gelo, você vai ter três fases, continua com dois componentes agora, né, gente? Correto ou não? Tranquilo? Porque o gelo também é água, né? Olha lá. Tranquilo? Quantas fases com os componentes? Água e óleo, dois componentes, mais dois componentes e duas fases. Aí você joga o gelo, você continua com dois componentes e três fases, que é a fase sólida, né? Beleza? Bora. Bom, pessoal, por que que a água e óleo não mistura mesmo? Aí, porque você vai aprender com calma depois que o óleo é predominantemente apolar e a água é polar, então não mistura, né? Mas não tem uma maneira de fazer misturar? Acabei de falar aqui no vídeo, não tem um jeito, né? Tem, né? É você colocar detergente, né? Provoca essa emulsão que eu falei, vai dispersar um líquido no outro líquido, né? Porque emulsão é uma dispersão, um espalhamento, mistura de um líquido no outro líquido, beleza? Tranquilo? Ótimo. Depois a gente podia trabalhar um pouco esses conceitos aqui, né, galera? Se vocês toparem, né? Mas você tem que pôr no fone de ouvido, que é muita coisa para sala de aula, não dá, né, gente? Tá bom? Mas ficaria aí. Saponificação, CONA, detergente é sal sulfônico, SO3, Na, são todos sais orgânicos, inclusive os sabonetes. Beleza? Tá? Olha lá, os sabões e detergentes, os shampoos e sabonetes, sais emulsificantes ou surfactantes, a polar pega a gordura e polar pega a água. Tensoativos ou surfactantes, diminui a tensão superficial da água, quebram pontes de hidrogênio, funciona assim a ação limpante. Aí, pessoal, detergente, a diferença de sabão e detergente, né? Basicamente na estrutura, vocês vão aprender no segundo ano com calma isso, né? Aí, COONA, estrutura de sabão, sabonete, né? Agora o detergente, SO3, tem outros tipos de detergente também, viu? Mas basicamente é SO3Na. Esse já difere bem. E quem é responsável por parte da limpeza é a parte do ânion que promove a limpeza, viu, pessoal? Então, a RNA mais, a parte que é negativa, então a parte do ânion que promove a limpeza, viu? Aí, você entender o sabão, né? Por que que ele limpa, né, pessoal? Pra você entender essa parte polar e apolar de maneira bem simples, ó. Essa cauda é apolar. E a cabeça aqui é polar, tá? Então presta atenção para você ver, ó. Então a parte apolar, vai lá, gordura e óleo, sujeira não mistura, né? Água e óleo, quer dizer. Olha lá. Então a parte apolar vai se unir com o óleo e sujeira, e a parte polar com a água, é mais ou menos assim, tá certo? E aí, limpa, beleza? Bom, para você entender, pessoal, como é que funciona, né? Essas ligações de hidrogênio, pontos de hidrogênio, ocorrem quando o H está ligado ao N, ao O ou ao F. A gente fala NOF. Você tem que entender que as moléculas que estão no centro, elas são atraídas por moléculas que estão em volta dela, de cima, de baixo, dos lados. Já as moléculas que estão na superfície, elas são atraídas só por moléculas do lado, dos lados e de baixo. Então isso provoca uma curvatura no líquido. Isso chama tensão superficial, gera uma tensão superficial, tá certo? Devido a essas forças de coesão, né? De coesão entre as moléculas de água da superfície. Aí provoca uma curvatura no líquido, né? Dá para você ver. Então o líquido provoca, forma essa curvatura, que é chamada de tensão superficial, beleza? Por isso que você coloca várias gotas em uma moeda e ela não cai, né? Tranquilo? Aí, essa atração superficial explica a curvatura do líquido, né? Beleza? Olha para você ver melhor aqui, ó. Então, o que que você percebe, ó? A agulha não afunda, se você coloca detergente num palito perto dela, ela afunda na hora. Olha, lá, a agulha foi para fundo na hora. Por quê? Porque abre espaços, ó. Quebram ligações de hidrogênio. Se abre espaço entre as moléculas de água, então a agulha afunda, beleza? Ocorre pontes de hidrogênio quando H ligado ao NOF, mais eletronegativo da molécula mais polar. No caso das ligações, sendo iônica ou metálica, o ponto de ebulição ultrapassa fácil os 1000 graus. Beleza? Aí, por isso que o inseto, por exemplo, consegue andar sobre a água, né? Devido a essa tensão superficial da água, essa atração entre as moléculas da superfície, né?
que eles são atraídos só por moléculas do lado e de baixo, que provoca essa curvatura, né? Chama tensão superficial, essas forças de coesão entre as moléculas de água, beleza? Facinho ou não? Beleza, já melhorou, já entendemos. Vamos no gráfico agora, pessoal. Vamos entender aqui agora, né, pessoal, o gráfico da água, né? O gráfico de aquecimento da água. Então, vamos pegar aqui a água, né, a menos 20 graus e aquecer ela. Água-gelo, vai? Água-gelo sólido, menos 20 graus, vamos aquecendo até 0 graus. O que que vai acontecer? A hora que chegar a 0 graus, aí você vai ter a fusão, o gelo começa a derreter, sólido mais líquido. Beleza? Então, fusão. Isso para substância pura, água, pessoal. Se for mistura, não. Então, a substância que tem que estar pura. Se não for pura, aí não é constante aqui. A fusão não é constante. É constante porque a substância é pura. Então, fica a 0 graus até todo sólido virar líquido, todo gelo virar líquido. Tá certo? E pode pôr 30, 40 graus aqui, que não adianta. Ele fica a 0 graus até todo virar líquido. Depois que todo sólido virou líquido, aí a temperatura continua subindo líquido, beleza? Até chegar onde, pessoal? No caso da água, 100 graus ao nível do mar, ao nível do mar, 100 graus ao nível do mar, né? Aí a temperatura, ebulição é a temperatura máxima, que depende sempre da pressão local. Ebulição é a temperatura máxima, que depende sempre da pressão local. No caso da água ao nível do mar, 100 graus. Aí você vai ter o quê? O líquido mais vapor. O líquido para vapor, o líquido passando para vapor. Até todo o líquido passar para vapor fica 100 graus. Aí que virou todo vapor, vapor. Pessoal, vapor ou gás, tá? No caso da água, a gente usa o termo vapor. Mas aparece muito o termo gasoso aí para gases, tá bom? Claro, evidente, né? Então aqui vocês têm que perceber que foi entrando calor. Processo aqui de aquecimento, ó, foi aquecendo, endotérmico. Foi absorvendo calor sólido, sólido mais líquido, 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 vapor, vapor, certo? Então, isso aí. Agora vamos descer. Agora vamos resfriar. O resfriamento, ó, descendo agora, ó. O vapor desce e vai virar, olha lá, começa a passar para líquido. O vapor começa a liquefazer. Condensação ou liquefação, beleza? Tranquilo? Tá? E fica constante aqui até todo o vapor virar líquido de novo, viu, pessoal? Aí depois a temperatura começa lá. Tanto é, meninos, que a temperatura de ebulição é igual a de condensação. Ó, que legal, isso é legal. Tá bom? Beleza? Aí a temperatura começa a baixar, líquido, né? Até chegar aonde? Até começar a solidificar, virar gelo no caso da água. O líquido mais sólido, o líquido virando gelo, ó. A água vira gelo, tá vendo? A água líquida vira gelo, beleza? E fica a 0 graus até todo o líquido virar gelo. Por isso que a temperatura de fusão é igual a de solidificação, beleza? Aqui o sólido vai derretendo e virando líquido, né? Tá certo? Tá aquecendo. E aqui o líquido tá virando sólido, tá perdendo calor, beleza? E depois finalmente sólido. Pessoal, então do lado de cá, como eu falei, ó, aqui foi o aquecimento da água até a sua ebulição, até a sua até o estado de vapor, beleza? Subindo, aquecimento endotérmico, absorve calor, beleza? Agora de cá, descendo, descendo agora, logicamente. Descendo, você vai resfriando, resfriamento, ó, exotérmico, liberando calor. Então, vapor, vapor líquido, líquido, líquido para sólido, sólido, tá? Está perdendo energia, está liberando energia. Agora aqui do lado de cá, está entrando calor, está absorvendo calor. Isso é muito importante. Você resolve um monte de exercício com isso daqui, tá bom? Tá? Água pura destilada, tem pH neutro que é 7, pondo base que é hidróxido, dá pH maior que 7, água pura, né? Beleza? Tranquilo, pessoal. Então aqui nós temos então, você pode ver que agora não está constante. Volta aqui, ó. Você viu que aqui o patamar aqui está constante, aqui está constante, porque é substância pura, tá, pessoal? Beleza? Tá? Agora, se variar, já é mistura. Aqui para você ver, ó. Você viu que aqui a fusão variou, a ebulição variou também. Então é uma mistura comum, beleza? Água e sal, por exemplo, né? Agora, o que que é uma mistura eutética? Solda, por exemplo, pessoal. Solda. Solda é estanho, enxofre. Soldar a bicicleta, quebrou lá o cano, você vai soldar, né? Então a mistura eutética, pessoal, ó. Sólido mais líquido. Só a fusão é constante. A ebulição não, a ebulição varia. Então não dá para separar por fusão fracionada. Por exemplo, se você tiver aqui, ó, estanho e chumbo nessas porcentagens e for derreter, vai derreter nessa temperatura de 183 graus. Então não tem como você separar aqui o estanho do chumbo. Então a fusão fracionada não dá para fazer uma fusão fracionada, fracionar isso daqui, separar os dois, tá joia? Estereotético nunca dá. E tem a outra aqui, não deixa eu fazer o exercício 3, página 98 aí não, gente. Aí, que é a mistura azeotrópica, né? Se você tiver álcool nessa porcentagem aqui de 96% e água 4%, nessa porcentagem, você vai ter essa mistura chamada azeotrópica, né? Onde a ebulição é constante aqui, ó. Líquido mais água constante. Vai entrar em ebulição a quanto? 78 graus.
Então, não tem como separar. E a fusão varia, a ebulição é constante. Então, não dá para separar para destilação fracionada. Por exemplo, destilar. Você vai destilar, igual você fez na destilação simples, né? Um tipo aqui seria fracionado, não dá para você separar um deles, porque o ponto de ebulição é constante. Então, não vai variar, tá bom? E aí, vamos ver se você entendeu a bagaça aqui agora. Resolve, importantíssimo. A página 96, 9 e o 10, página 97, 1, 98, 3, 99, 4. Não deixe de fazer isso, hein, galera? Então, vamos lá, classificar como a gente classificou aqui, ó. Você vai olhar aqui, ó. Constante, constante, substância, substância. Ou substância pura, né? Substância. Agora aqui, ó, aqui é constante, aqui varia. Acabamos de ver, azeotrópica. Aqui varia os dois, mistura, tá? E aqui, não, aqui não é azeotrópica, não, eu falei azeotrópica. Aqui tá a fusão constante, eutética, né? Ó, aqui é a fusão constante eutética, porque aqui varia. Aqui mistura comum. A parte dessa que é mais fácil para você entender, ó. Tá constante aqui, constante aqui, substância pura. Deixa eu ver se eu fiz esse. Já fiz, beleza. Agora, se os dois variar aqui, ó, os dois variou, mistura comum. Ixi, eu pus eutética primeiro. Vai. Oxe, não queria. Vai. Ó, se os dois variar, mistura comum. Agora você está entre esses dois aqui. Compara agora. Aqui só a fusão é constante e aqui só a ebulição é constante. Então só a fusão constante, mistura eutética, e o outro a azeotrópica, beleza? Tá? Se você partir do gráfico da substância pura aqui, variou a mistura, ficou constante aqui na fusão é eutética, ficou constante na ebulição é azeotrópica, você não erra o exercício, valeu? Vamos juntos? Aí, pessoal, uma característica, composição da substância, composição química fixa, temperatura de fusão e ebulição constante, então substância pura. Moléculas iguais entre si, constituição por elementos químicos diferentes, por exemplo, H2O, né? Elementos químicos diferentes, obtenção por transformação química, né? Então, aí, ó, substância pura, mistura, varia, né? Substância pura, volte no gráfico para você entender. Aí, substância pura também, porque mistura tem moléculas diferentes, né? Olha lá, moléculas idênticas entre si, substância pura. Olha lá, substância por tipo H2O, como eu falei. Aí, por obtenção por transformação aqui, por exemplo, H2 mais O2 forma H2O. Beleza? Tá? Agora indique se é uma substância. Substância pura, né? Substância pura composta, devido às propriedades aí, né, pessoal? Né? Porque aqui, só de falar aqui já é substância pura, ó. Ebulição, efusão, ebulição constante. Moléculas idênticas entre si, elementos diferentes, substância composta, beleza? Então, tranquilo. Substância, né? Você não precisa falar substância pura, né, gente? A gente fala por costume, né? Mas substância, né? Substância, tá certo? Porque se não for, se for alguma coisa no meio, já é mistura, né? Então você fala substância, tá? Porque ela tá sozinha, pura, só ela. E aí, chegamos então, né, pessoal? Não deixe de fazer a Eureka, que é muito bom, né, pessoal? Tá joia? Tranquilo? Tá aí os exercícios capítulo 4, né? Faça nessa ordem aqui, que eu preparei com carinho para vocês, dos suplementares, tá bem nessa ordem aqui, e o mergulhando fundo, não deixa de fazer. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Bom, gente, então é isso. Obrigado aí, Senhor Jesus abençoe vocês, tá certo? Beijo no coração de vocês, obrigado por ter participado aí, ter visto a aula, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. A ideia é essa, tá joia? Como vocês dizem, fui.